Olá, eu sou Fernanda Oliveira Borges, eu sou técnica em assuntos educacionais, atuo hoje em dia no SAPED, que é o Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente. O SAPED está na PROACE, né, que está localizado hoje na PROACE, e apresento, então, essa proposta de uma aula, né, sobre apresentação de trabalhos acadêmicos. Como você vai se organizar o seu material para uma apresentação e vai se preparar para o momento de fala, né, que nós vamos chamar de oratória. Vamos começar essa apresentação aqui, eu vou me apresentar, né, já me apresentei, Fernanda, mas vou falar um pouquinho sobre a minha formação, interesses e porquê que eu optei falar, né, sobre a apresentação de trabalho acadêmico aqui. Eu sou formada em letras, pela UFTM, habilitação português e espanhol, e sou mestre em educação também pela UFTM, finalizei o mestrado em 2020, e atuando como técnica em assuntos educacionais, né, hoje dentro da PROACE. E dentro dessa minha trajetória, né, tanto acadêmica quanto profissional, eu precisei aprender a falar em público, aprender a apresentar trabalhos, organizar, né, um pouco melhor as minhas apresentações, que é algo que eu não trouxe anterior à minha graduação. Né? No ensino básico, infelizmente, eu não fui preparada para isso, e eu ouço alguns alunos aqui, né, dentro dos atendimentos que a gente faz, relatando sobre essa dificuldade, às vezes de apresentar trabalhos, de organizar, né, para poder apresentar um trabalho acadêmico. Por isso, o meu interesse aqui em falar um pouquinho sobre a minha experiência e trazer algumas orientações que espero que possam ajudar vocês nessa trajetória acadêmica. Vamos primeiro aqui definir, né, o que é um trabalho acadêmico, o que é um trabalho científico, né? Seria a mesma coisa. Pode ser definido como publicações que apresentam autoria declarada, né, que alguém escreveu, que alguém pesquisou e vai apresentar ou escrever, e discutem a produção do conhecimento dentro das mais diversas áreas. Esses trabalhos, normalmente, eles são padronizados de acordo com a ABNT. Então, são todos os trabalhos que circulam, né? O que é um trabalho acadêmico? Os trabalhos que circulam pela universidade, que podem ser artigos, resumos, resenhas, as monografias, né, com a conclusão de curso, dissertações, no caso do mestrado, teses, no caso do doutorado. Então, todos esses textos, essas produções de conhecimento que circulam no meio acadêmico, né, que possuem um autor, que são produzidos baseado em teorias que circulam aí dentro da universidade, são trabalhos acadêmicos. E ao longo da trajetória, né, aqui da graduação de vocês vão precisar apresentar alguns trabalhos em alguns momentos, né? Dentre esses tipos de apresentações, nós temos os seminários, que eu aqui defino como essas apresentações de sala de aula que os professores sugerem, né, que vocês apresentem, façam pesquisas, busquem, né, informações sobre um determinado tema, um assunto, e apresentem para os colegas. Aqui, no caso, isso eu estou chamando de seminário, né? Comunicações orais ou apresentação de pôsteres, por caso de vocês participarem de eventos científicos, principalmente para os alunos que participam de iniciação científica, né, que têm projetos de iniciação científica, que participam de projetos de extensão. Em algum momento pode ser que você vá participar de algum evento com apresentação de trabalho, e aí você vai apresentar resultados dessa sua pesquisa, resultados, ou até o andamento, né, de pesquisas e projetos dos quais você participa. Aí você pode optar por apresentar um pôster, onde você vai preparar um banner com as principais informações do seu trabalho, e ainda assim você vai precisar apresentar de uma forma oral, né, para aqueles que se aproximarem do seu pôster e tiver alguma dúvida sobre o seu projeto, ou comunicações orais, onde
Normalmente são grupos divididos por temáticas e cada apresentador tem 15 minutos para falar sobre o que está pesquisando, sobre o que está apresentando ali. E depois abre para um debate com os demais apresentadores. Tem as defesas de trabalho, né, que normalmente são apresentados encerramentos de ciclos, né, seja da graduação, seja da pós-graduação. Penso que a maioria dos alunos que estão participando desse programa de formação inicial acadêmica são alunos da graduação, então, ao final do curso, quando vocês estiverem finalizando o curso, vocês terão que apresentar um TCC, né, que pode ser um artigo, uma monografia, vai depender do curso, depende da área, e vocês terão que fazer a defesa desse trabalho, que é a apresentação oral. Você vai apresentar esse trabalho e a banca vai fazer uma análise desse seu trabalho. Provavelmente terão perguntas, você vai ter que argumentar e defender aquilo que você pesquisou ao longo de um determinado período. É um tipo de apresentação de trabalho acadêmico. E outros tipos de apresentação que podem surgir ali aí ao longo da trajetória, tá? Você pode participar de mesas redondas em eventos, então, qualquer trabalho, né, que você vá apresentar de uma forma oral, essas instruções que eu vou apresentar aqui podem te auxiliar. Vamos falar um pouquinho sobre essa organização inicial para a apresentação. Primeiro, ter bem definido qual é o tema, qual é o assunto que será abordado e o que eu preciso saber sobre esse tema, né? Para preparar a minha apresentação, é algo que eu já sei, é o meu trabalho que eu escrevi, ou eu vou ter que realizar uma pesquisa sobre esse trabalho, sobre esse tema, né? Eu não conheço, mas eu vou ter que realizar uma pesquisa para poder apresentar, que seria o caso mais no seminário. E, a partir daí, quais as fontes de pesquisa para esse trabalho? A partir de quais trabalhos eu vou, em que área eu vou buscar, né, essas informações, quais as fontes, artigo, livro, vídeos, e aí eu ressalto aqui a importância da ABNT em você referenciar todos os trabalhos que você utilizar para a sua pesquisa, para uma provável apresentação, você precisa referenciar de acordo com as normas da ABNT esse trabalho. Ok? Você vai, né, vamos supor que você vai apresentar se utilizando de um slide, e então você precisa referenciar ao final da sua apresentação de onde você tirou essas informações, que você está se baseando para realizar essa apresentação, ainda que seja uma apresentação oral. Como se posicionar, né, se eu preciso defender esse trabalho, ou se eu vou apresentar alguma ideia de outro. Essa apresentação será individual ou em equipes, normalmente em salas de aula, seminários, normalmente os professores dividem em equipes, e que estes trabalhos sejam bem discutidos com a equipe, que todos tenham conhecimento de toda a parte do trabalho. Muito cuidado com a divisão, que normalmente eu vou apresentar tal parte desse tema, o segundo aluno a terceira e um terceiro aluno, vamos supor que sejam 3 alunos, fica responsável por uma terceira parte desse trabalho. Essa fragmentação da apresentação tem que ser muito bem cuidada, que todos conheçam todo o conteúdo que vai ser apresentado, porque caso, né, algum aluno se esqueça ou não possa comparecer no dia, que os outros consigam ali se organizar e apresentar de uma forma organizada e clara esse trabalho, né, para não ficar faltando partes ali na hora da apresentação. Então, isso faz parte da organização também, tá? Pensar muito bem como vai ser dividido esse trabalho, como
será como os grupos vão se organizar para preparar essa apresentação. Em seguida, quem é o público para quem nós vamos apresentar esse trabalho, para quem eu vou apresentar esse trabalho? É para discentes, apenas docentes, é uma banca? Né? Nesse caso aqui, tem algum aluno que tem alguma deficiência visual, alguma deficiência auditiva, vou precisar utilizar algum recurso de acessibilidade para alcançar esse público? Então, ter bastante clareza de quem é esse público e se organizar em cima de quem vai te ouvir. Se for o caso de discentes, normalmente o aluno precisa até esclarecer um pouco mais alguns pontos, né? Se for para uma banca, o detalhamento talvez não seja tão importante, mas é importante que o aluno esteja bem seguro do que está apresentando. Então, esse cuidado para quem você vai apresentar é uma das principais, é um dos pontos principais a serem pensados para essa apresentação. Quais as ferramentas eu vou utilizar para facilitar o acesso às informações a serem apresentadas? Eu vou utilizar vídeos, eu vou utilizar slides ou não preciso utilizar slides? Como vai ser essa forma de apresentação? Eu preciso entregar algum material, preparar algum material para que as pessoas tenham em mãos para acompanhar a minha explicação? Isso também faz parte da organização de acordo com o que eu quero passar para o público. E aqui eu faço uma ressalva, tomem muito cuidado com o excesso também de recursos, porque às vezes você tem lá, vamos supor que meia hora para apresentar um trabalho e de repente utilize lá 3 vídeos, sabe, várias informações em excesso e o próprio apresentador não tem tanto tempo para falar, para se manifestar. Então, cuidado com o excesso de recursos na sua apresentação. O recurso é sempre bem-vindo, é um acréscimo à sua apresentação, mas o excesso ele pode prejudicar também a sua apresentação. Você pode ficar ali perdido e perde um pouco o sentido, né? Você que está apresentando, você está só oferecendo um excesso de materiais para a pessoa fazer a pesquisa, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com essa escolha dos recursos que você vai utilizar para essa apresentação. E sobre os slides, eu optei para falar um pouco mais sobre os slides, porque normalmente os discentes, quando a gente ainda não tem tanta segurança, né, para apresentar um tema, normalmente opta-se pelos slides para facilitar um pouco mais essa comunicação. Então, sobre os slides, a gente tem que ter alguns cuidados para preparar esses slides também. O primeiro foco que eu destaco aqui é a exposição do conteúdo, tá? Nos slides, de acordo com o que será apresentado. Vai ser a sua primeira preocupação. Eu vou dividir o meu tema, o meu assunto em tópicos e vou dividir esse assunto ali entre vários slides. Cuidado com o excesso de informação escrita, tá? Se aproprie mais do que você vai falar e quando for acrescentar nos slides, deixe frases mais curtas para que você possa se alongar mais de uma forma oral, né? Falar um pouco mais, ao invés de ficar apenas lendo ali os slides, que não vai prender a atenção do seu interlocutor. O segundo foco são os detalhes visuais, né? Você tomar cuidado com o plano de fundo, normalmente optar mais por um fundo mais claro, com as letras mais escuras, para facilitar a leitura da maioria, pelo menos das pessoas, né? Cuidado com a disposição, organizar bem esse texto, né? Antes com esse alinhamento,
Cuidado com essa formatação, né, dos seus slides ali, para que fique com uma aparência, no mínimo, agradável, né, para quem está te assistindo. E ponderação no uso de imagens. O excesso de imagens, imagens que às vezes não tem nada a ver, acrescentar muita imagem por acrescentar, para deixar o slide, para preencher espaço, nem sempre é muito interessante. Isso pode mais dispersar a atenção do seu interlocutor do que prender, né, para a sua fala. O terceiro foco seria quais recursos audiovisuais você vai utilizar, tá, no corpo ali do seu slide. E ter muito cuidado para não se perder. Já presenciei muitas apresentações em que o aluno vai lá, adiciona um link do vídeo, de algum vídeo a mais que ele quer apresentar ali no momento da apresentação, e no momento o vídeo não toca, não acontece, não dá certo, e a pessoa fica, né, preocupada, desesperada e perde um pouco esse tempo da apresentação. Cuidado com isso. Se você não tem esse domínio para montar esses slides, acrescentar vídeos, imagens mais interativas no vídeo, talvez deixe ela à parte, deixe gravado ali, né, num pendrive e apresente fora dos slides, ou então sempre confira, tá? Faça essa conferência antes de começar a sua apresentação, normalmente no equipamento que você vai utilizar para a apresentação. Pode acontecer esse tipo de problema? Sempre. Mas eu faço esse alerta justamente para que o aluno fique atento e depois não sofra um pouco mais no momento da apresentação por conta de um vídeo que que estava ali no plano, né? E de repente não deu certo e vai prejudicar a sua apresentação. Então, cuidado. Enfim, ao final dessa organização, né, com seus slides prontos, já escolheu os recursos, já testou, você vai treinar a sua apresentação com esses slides, você vai ter que administrar o tempo, importantíssimo isso, para você não passar ou falar de menos, deixar conteúdos importantes para trás. Então, por isso é importante esse treino. Após todo o seu material pronto, organizado, faça esse treino antes da apresentação, né? No caso, quando a gente não tem muita prática, o ideal é que se treine, sim. Eu falo que eu assim, já passei, né, pela graduação, mestrado, no meu trabalho, de vez em quando eu tenho algumas apresentações, e até hoje eu tenho esse hábito do treinar antes, porque sempre surge surpresa ali no slide, alguma informação que você precisa buscar, melhorar um pouco a sua explicação sobre algumas partes. Então, treine a apresentação, não deixe de treinar a apresentação, administre o tempo da sua apresentação. E nesse treinar, o que você vai fazer? Você vai cuidar do que precisa ser dito, você vai ter mais atenção, né, o que você precisa reafirmar e dizer na sua apresentação, e você vai eliminar excessos, né? Se vê necessário, não, acho que isso está passando muito tempo nessa informação que ela não vai ser tão importante. Então, eu retiro. E estudar. Estudar para a sua apresentação, se apropriar dos conceitos, se apropriar do que você está dizendo, para que a apresentação seja mais tranquila possível. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre essa parte da apresentação oral. O que é oratória? É uma palavra originária do latim e expressa a arte de falar em público. Seria, então, falar de uma forma eloquente, de forma a comunicar para o seu público algum assunto, algum tema,
conteúdo que você tenha preparado, né? Foi a organização, que nós conversamos no primeiro tópico, estudado, pesquisado para apresentar. Aqui, no caso, no contexto acadêmico. E quando a gente fala em oratória, normalmente vem à cabeça, né, vem uma série de técnicas que você precisa dominar, que precisa conhecer para que seja um bom orador. Pode ser, existem técnicas, existem profissionais que estudam a oratória de uma forma exaustiva. Porém, aqui nós vamos falar dessa prática um pouco mais, você se apropriando um pouco mais da sua forma de ser e do seu trabalho, tá? Eu não vou entrar em detalhes com técnicas, com detalhamentos demais, porque eu acho que não é o caso. Se você domina um determinado assunto, se você vai falar para um grupo, entende-se que você se preparou para aquilo, né, da sua forma. Se eu quiser me apropriar de mais técnicas, a informação está à disposição de todos. Mas aqui eu vou tentar falar de uma forma mais abrangente, de forma que você não precise sofrer demais para essas apresentações, tá? Que você se aproprie do seu jeito, se utilize do seu carisma, do seu corpo, das suas informações. O que eu vou focar muito aqui é você se preparar, se organizar, estudar para realizar a sua apresentação. E acreditar que se você se preparou, se você está determinado para apresentar, se foi determinado para você apresentar um determinado conteúdo, entende-se que você é capaz, né? Você vai se preparar da melhor forma possível. Então, aqui eu vou dar algumas dicas, a gente não vai entrar em técnicas em excesso, porque a gente sabe que normalmente não há nem tempo hábil, né, para tanto. Então, primeiro ponto vai ser você adequar a linguagem ao público para o qual você vai apresentar o seu trabalho. Então, é importante você ter plena noção do público com o qual você vai falar. Sua fala vai ser dirigida para estudantes, para uma banca de defesa. Você vai apresentar um trabalho em algum evento. A partir disso, o que a gente pensa? Se você vai para o uso de conceitos mais técnicos, você precisa analisar se estes já são conhecidos o suficiente pelo público. Ou se você vai precisar explicar um pouco mais, com mais detalhes, para evoluir bem a sua evolução, para evoluir bem sua apresentação. Ou seja, se você vai falar para colegas de sala com outros discentes, e é uma pesquisa que o professor sugeriu, entende-se que talvez os outros colegas não tenham pesquisado o que você pesquisou para apresentar. Então, você vai precisar detalhar um pouco mais os termos que você pesquisou, você vai precisar se apropriar e detalhar um pouco mais para que esses discentes acompanhem a sua apresentação. Já no caso de uma banca de defesa, você provavelmente deve estar bem apropriado dos conceitos, porque você escreveu o trabalho é seu. Na maioria dos casos, a banca já sabe bem do que você está falando, então maiores detalhes não serão necessários. Mas é bom que você esteja preparado, né? O trabalho é seu, então você precisa estar muito bem consciente desses... conhecendo bem os conceitos que você está utilizando no seu trabalho, porque a banca vai realizar perguntas e ela vai argumentar a partir do seu trabalho. Você vai precisar argumentar de volta, né? Afinal, é uma defesa de um trabalho, então você precisa estar bem apropriado.
De toda forma, né? Ou seja, falando com discentes ou com uma banca, você precisa conhecer bem o assunto de que você está falando. Mas para falar com os discentes, você vai precisar detalhar bem o que você está dizendo. Para a banca, você já entende que a banca já conhece maior parte daquilo que você está apresentando, que ela leu o seu trabalho também, eles já têm um conhecimento maior, né, do tema. Porém, você vai precisar argumentar com eles. Então, essa apropriação é importante. Porém, na hora da apresentação, você não vai precisar detalhar tanto quanto se fosse com discentes. Então, assim, é sempre preparar essa sua apresentação e falar sempre com atenção para quem você está apresentando. Aí eu já trouxe um exemplo aqui, que se você for para apresentar algum trabalho em algum evento, a situação ela já muda um pouco, porque você não sabe exatamente qual é o público, qual é o nível do público que estará ali assistindo a sua apresentação. Pode ter alguns docentes que já conheçam bem o que você está pesquisando, pode ser que eles façam perguntas em cima, pode ser que você traga algo novo e eles façam perguntas em cima do que você está pesquisando. Terão discentes também, em alguns casos, participando desse grupo ali nas comunicações orais, né? Em pôsteres também, quando você vai apresentar um pôster, pode ter pessoas que não têm ideia daquilo que você está apresentando. Porque o público de um evento científico normalmente são áreas afins, mas tem várias temáticas, né, dentro das áreas. Então, em uma situação de apresentação de trabalho em um evento científico, você nem sempre vai ter esse controle de qual público. Então, não tem outro jeito. Vai apresentar um trabalho acadêmico? Esteja preparado, sempre. Estude. De toda forma, quando a gente fala de trabalho acadêmico, a sua linguagem precisa ser mais formal. Independente se você fala com discentes, com docentes, com o público em geral, você precisa utilizar uma linguagem formal, porém que as pessoas te compreendam bem. Né? Também você não vai utilizar um linguajar muito rebuscado, onde as pessoas não vão ter noção do que você está dizendo. Então, você precisa se utilizar da linguagem formal, porém, cuidado também, que você precisa ser compreendido. Para apresentação, parece uma dica boba, mas escolher uma roupa que te deixe confortável. Cuidado com acessórios que possam dispersar a atenção do público, brincos, pulseiras, relógios, óculos muito, né, elaborados. Então, tomar cuidado com essa vestimenta, algo que te deixe o mais confortável possível, tranquilo, que você não precise ficar mexendo, né, na roupa, levantando a blusa, levantando a calça, o short, alguma coisa assim. Então, para que você consiga focar totalmente o seu corpo, a sua atenção para a apresentação que você vai realizar. Algumas dicas seriam exercícios de dicção, né? Podem te ajudar a articular um pouco melhor a sua fala. Isso talvez antes da apresentação, para quem apresenta alguns vícios de linguagem, começar a prestar atenção e buscar ferramentas, exercícios que te ajudem a trabalhar certos vícios, certas atitudes que podem incomodar ali, né, no momento da fala. Trava-língua é uma delas, que te ajuda a destravar um pouco, né, o nome já fala, né, destravar a língua. O lápis, né, utilizar o lápis, falar com o lápis preso nos dentes.
que te ajuda a articular um pouco melhor a língua para sua fala sair de uma forma mais clara. E isso tudo você pode buscar, né? Orientações na internet, tem vídeos e vídeos, né, com profissionais que dão essas dicas. Ficar atenta, né, para alguns vícios de linguagem, algumas manias que podem atrapalhar ali no momento da sua fala, tipo a troca e mistura de letras, né, esse lápis, rolha de vinho mesmo, você morder e falar segurando essa rolha, você consegue articular um pouco melhor e a sua fala, com o tempo, você vai falar de uma forma mais clara. Então, tomar cuidado com a troca, mistura de letras, cuidado pronunciar o plural correto, né, dos termos, cuidado com a concordância verbal, evitar alguns sons que não existem em mensagens escritas. Na fala oral, ela não é, né, como a fala escrita, então em alguns momentos a gente solta mesmo algumas repetições, sons que não são próprios da linguagem escrita, e isso em excesso pode incomodar o interlocutor e pode atrapalhar a sua mensagem. Explorar melhor os sinais de pontuação, falar com mais emoção, com uma entonação um pouco melhor. Tudo isso é com o tempo, você observando. Um exercício interessante também é você gravar a sua voz, né, os áudios. Você grava os seus áudios e ouve, e você vai prestando atenção no que você precisa melhorar, o que você faz que é bom, que é legal, que dá para manter. Quando você gravar, quando você tiver alguma apresentação também, é uma técnica que eu já utilizei algumas vezes, você gravar a sua apresentação e depois você assistir. Você assistindo, você consegue se corrigir algumas falhas, né? Algumas manias, né? Que a gente tem na fala e na apresentação, que você vai tendo consciência e consegue ir corrigindo com o tempo. Então, isso é um exercício a longo prazo, não é algo que na primeira apresentação eu vou conseguir aplicar tudo isso e que a minha apresentação vai ser excelente. Algumas pessoas, sim, já têm esse dom mesmo da fala bem, se expressa bem, já tem essa formação, né, como orador. Porém, para uma grande parte da população, isso é treino. As pessoas precisam treinar e se colocar e fazer. É fazer e observando que ao longo do tempo essa prática vai melhorando. Respiração. Então, esse respirar de forma consciente é fundamental. Antes até de começar as apresentações, fazer exercícios de respiração, meditação, para quem é muito ansioso, recomendo muito, para que você até fale com um pouco mais de calma, um pouco mais de clareza. Cuidado para não sair falando muito rápido, né? E as pessoas se perdem com uma pessoa que fala muito rápido sem esse tempo para respirar e assimilar o que está sendo dito. Então, a calma e a respiração de uma forma consciente. Exercícios de alongamento antes do momento da apresentação, dias antes. Alongamento é bom, assim, seria ideal que se fizesse todos os dias, né? Porque
que ajuda a soltar o corpo, ajuda a relaxar e a ter um pouco mais de consciência corporal. Essa consciência corporal, ela é importante também para esse momento de apresentação, porque a gente não fala só, né, a gente não utiliza só a fala, a gente fala com o corpo todo, né, os nossos braços, movimentos. Então, por isso que a importância da respiração, do alongamento, para que você consiga se apropriar um pouco mais desses momentos para apresentar trabalhos, para falar em público, para desenvolver um pouco mais essa arte de falar em público. E assumir a autoria da apresentação. Você entender que você pesquisou sobre aquele tema, você estudou sobre, então não há, entender que não há ninguém melhor naquele momento para falar sobre aquele tema do que você próprio. Se você foi definido, se você está em um lugar de apresentar um determinado conteúdo, é porque você tem... você está nesse lugar porque você mereceu. Então, você tem que fazer jus e assumir a autoria da sua apresentação. Você é o autor que você preparou, se apropriar desse conhecimento que você, né, adquiriu e apresentá-lo da melhor forma que você puder, sem querer copiar essa ou aquela pessoa, sem se comparar, e sim apresentar aquilo que você sabe, o que você estudou e pesquisou para estar ali naquele momento e apresentar, certo? Então, de uma forma resumida, voltando aí aos tópicos, no primeiro momento, para você preparar a apresentação, você vai preparar o seu material, separar as fontes de pesquisa, organizar a forma de apresentação de acordo com o público, considerando o público que você vai ouvir. No segundo momento, você vai treinar essa fala, tendo atenção ao conteúdo que você vai apresentar, os vícios de linguagem, cuidar com esses vícios, né? Ou seja, você gravando, você vai prestar atenção no que você precisa melhorar na sua fala e o que for possível você vai aplicar no momento da apresentação. E o tempo de administração, administrar esse tempo, né? Ou seja, primeiro o roteiro, lá a preparação do material, segundo, treinar a fala e a terceira parte, apresentar o seu trabalho. Certo. Então, eu trago aqui para vocês algumas sugestões de referências para complementar essa aula. Eu não consigo trazer tantas informações, até porque eu não sou uma profissional da área. O que eu trouxe aqui foi muito baseado nas minhas vivências, o que eu aprendi com o tempo, o que eu observo ainda com os alunos que eu atendo, com as minhas apresentações, com os vídeos, né, onde eu me vejo falando e gravando, e eu trouxe aqui algumas referências para vocês buscarem algumas informações importantes para vocês, de acordo com a realidade, de acordo com a sua realidade. Então, eu trago aqui, tem uma página no Instagram da Mariana Freire, A Arte de Falar, e ela traz muitas informações sobre esse falar, utilizar o corpo, né? Trazer o corpo para a fala. É um Instagram interessante para vocês, talvez, acompanharem, assistirem alguns vídeos, caso seja interesse de alguns. Um outro seria Camila Loyola, que ela é fonoaudióloga. Ela tem um canal no YouTube, que chama-se Cá Me Disse, e ela traz muitas dicas para você trabalhar a sua oratória, forma de se apresentar oralmente, de se posicionar, de argumentar, para argumentar. É um canal que eu recomendo,
também, para vocês irem lá e buscarem algumas informações complementares. E a professora Débora Diniz, também no YouTube, tem um vídeo que se chama Como Preparar a Apresentação da Defesa. Aqui no caso ela fala TCC, dissertação, tese, né, para dicas para graduação e pós-graduação, que eu penso que pode ajudar muito, principalmente alunos que estão, né, nessa fase final do curso, tensos aí para se apresentar um TCC, mas também alunos que vão participar de eventos, que vão apresentar suas pesquisas. Penso que esse vídeo pode ajudar muito também como complemento para essa aula de hoje. Então, é isso. Eu continuo à disposição de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, eu deixo aqui meu e-mail, fernanda.borges@ftm.edu.br. Podem encaminhar dúvidas, se quiser marcar um horário, a gente conversa, não tem problema nenhum, a gente agenda um horário, a gente conversa, seja pelo Google Meet, se for possível, né, quando for possível, na UFTM,